Bom dia, estamos ao vivo agora com mais um Acorda com a gente. E hoje nós estamos com o Arcano da Justiça, que é o oitavo arcano, o nono convidado. E nós vamos chamar quem? A nossa convidada de honra hoje para falar da justiça, essa taróloga incrível que é a minha amiga Débora. E eu estou muito feliz de poder estar fazendo essa live com ela, porque hoje esse arcano é surpreendente e a gente vai ter que dar o melhor da gente. Obrigada, Jorge, Alexandre. Vamos lá. Deixa eu chamar a Débora. A gente sempre entra aqui com um pouquinho de demora, porque tem que a gente no YouTube, a gente já está com um canal lá, só que só tem 10 inscritos. Cadê você que não se inscreve? Tá tudo ali editado, inclusive esses começos demorados. Deixa eu ver aqui. Já chamei a Débora. Mas a gente tem isso, a gente faz um. Vamos ver, Débora. Hum, será que a Débora vai entrar? Já está convidada. Bom, vamos esperar, quem sabe a Débora me convida e a gente entra, mas é assim mesmo, a gente tem esses probleminhas. Deixa eu ver quem está aqui. Jorge, beijo, meu primo querido do Líbano. Espero que esteja tudo bem aí. Ana Cristina, Zoran, Maria Cristina Tavares. Ô, minha amiga, que bom estar com você aqui. Eu estou esperando a Débora aparecer. Vou convidar de novo. Vamos ver. A Débora entrou. Agora vamos ver se a Débora vai chegar. Claro que ela vai chegar. Ah, ela chegou. Eu Ai, estou que linda! aqui, eu estou aqui. Deixa eu ajustar aqui só, porque eu acho que eu não estou com a. Meu rosto tá cortando pela metade. Peraí. Pronto. E aí, Agora. Débora, preparada para falar sobre a justiça hoje? Vamos, né? A gente Vamos. vai ter que desenrolar muito aqui. A gente já está com algumas pessoas aqui É muito e eu espero pano que para essa manga. live seja de grande proveito para todos vocês. E vocês puderem se inscrever lá no nosso canal, que é o arroba Acorda com a gente, Tarô, né? Tarô se escreve Tarot, Tarô. Acorda com a gente, Tarô, tá? Débora, começo eu? Começa? Vamos lá. A Débora, Olha, ela essa é live. gentil, ela sempre deixa eu começar. Gente, é porque assim, eu gosto de escutar muito a Renata. Mas eu Realmente. também, eu também, também amo te escutar. Então vamos lá, amiga. Essa dá pano para manga. Essa Essa, dá essa pano para manga. carta, esse arcano é pano para manga. Então, nós vamos Confesso, começar a falando do arcano que antecedeu a justiça. Só que a gente deve lembrar, né, Débora, que a justiça, apesar dela estar nessa posição de oitava carta na mandala do tarô, sim. ela também está na 11ª posição do tarô, o que significa que ela é exatamente o meio do tarô. Mas, por algum motivo, essa carta foi relocada para o oitavo, eu não sei dizer por quê, mas se você forem ver na nossa carta de abertura, aqui no baralho que eu tenho, ela é a 11ª. Mas tem uma lógica, talvez, porque essa carta entrou antes. Eu preferia ela na 11ª posição, porque eu acho que ela é uma carta que ela fala tanto de um conhecimento, de uma sabedoria, que eu acho que precisava percorrer outras coisas para chegar nela. Mas talvez essa antecipação seja para alertar da importância dessa carta para que as outras aconteçam. Então, a justiça, Eila, Eila, aqui. É,
aqui. Aí ela E está aí, quando a na décima gente. primeira. 11ª, mas ela é a 8ª aqui no nosso baralho. Isso. Ela antecede o quê? O carro. Então, quem assistiu a nossa live anterior do carro, que eu sugiro que veja, o carro, ele fala desse movimento de autocompreensão, que é quando você assume as rédeas da sua vida e você vai para o mundo, né? Você está no set, você vai para o mundo. Você está aqui com o seu consciente, o seu inconsciente, né? E se unificando com alguma coisa maior, porque agora você entende o seu caminho de individuação por completo. Quando você chega aqui na justiça, você já começa a se autorresponsabilizar. Agora eu passo a palavra para você, Débora. Exato. A justiça, ela, em alguns tarôs, nos tarôs iniciais, quando em sua formação, ela vinha no oitavo, né? Tarô de Marsella, tarô egípcio, ela vinha como oitavo arcano. E ontem até faz muito sentido eu e Renata trocando uma ideia. Ela é uma continuação, sim. Uma parada da caminhada onde a gente já tem um carro ali que não sabe para onde vai. Ela foi antecedida também por que pode não saber para onde vai. Ela foi antecedida por um arcano dos enamorados que tinham que escolher. Então, cada carta tinha uma dualidade, um certo e um errado. E aí entra uma justiça como um princípio ativo para que você possa avaliar o que é a tua escolha, o que é o certo para mim, o que é o errado, como a gente botou até no convite. E tem um detalhe de contas interessante, porque a metade da justiça na roda, ela é o imperador, que é o 4. Uhum. O 4 é uma responsabilidade, é um comando, é um poder. Mais 4 é o 8 da justiça. Então, assim, ela entra como também um reforço, um complemento desse imperador, desse caminho do imperador, retificando. Ela é um arcano retificador da jornada, né? Então, assim, retifica arcanos anteriores e dentro de jogada, logicamente, vai retificar muita coisa, mas a gente ainda vai conversar um pouco mais sobre isso. Verdade, amiga. E você reparou que eu estou aqui de vermelho e você de amarelo. E essa carta pontua muito essa coisa Sim. do vermelho e do amarelo aqui, né? E na simbologia dessa carta, nós temos aqui uma mulher. E ela está segurando na mão direita uma espada e na mão esquerda uma balança. Não sei se vocês conseguem ver, porque eu tenho que me aproximar mais, né? Isso. Que é o símbolo da justiça. Porque a gente está falando justamente desse racional e dessa emoção operando junto dentro da justiça. Mas a pergunta é: a justiça existe? A justiça de fato, ela existe? Porque se nós formos perceber aqui na carta, essa espada que aponta para o céu fala talvez de uma consciência superior ou de algo que está ligado ao que a gente chamaria de a justiça divina, né? Sim. E essa balança seria a balança horizontal, né? Porque ela está na horizontal, ela está falando do terreno, né? Essa dança desse equilíbrio de todas as cartas que aparecem que fala da nossa dualidade, né? Que é uma dualidade que precisa ser governada, porém, a justiça nos faz lembrar o seguinte: será que nós somos ignorantes ou culpados? Porque a ignorância, ela é assim, uma não ter conhecimento sobre alguma coisa. E que na maioria das vezes é o que acontece
muito nos nossos impulsos, nas nossas escolhas. Então, como a Débora bem lembrou, é uma carta que está ligada também às escolhas, porque ela é o 6 mais o 2, que é a sacerdotisa. O 6 é as escolhas, mas é uma escolha que ainda tem uma inocência. Você está no Éden, que é a carta 6. Tá vendo? Você está nu, você está desprovido ainda de algum conhecimento. Você ainda está buscando esse conhecimento. E a justiça fala desse conhecimento, mas de um conhecimento sábio. Daí você tem várias histórias, como a do rei Salomão, né? E É o verdade. 2 e que eu acho legal a gente falar sobre o símbolo dessas cartas, e a gente vai aprofundar mais, porque a simbologia dela é muito forte, é que essa mulher ela está sentada sobre o mesmo templo da sacerdotisa, né? As duas colunas, ela está contemplativa, observando essa humanidade, né? Essa essa balança se equilibrando, né? E é isso eu quero te dar a palavra sobre o que você acha desse equilíbrio da balança, porque há controvérsias, há muitas coisas a pensar sobre a balança. Sim. Mas eu gostaria, Débora, para não ficar tão extensa a minha fala, que você continuasse a minha fala, porque para as pessoas entenderem o que essa balança significa em termos terrenos. Como é que a gente equilibra essa balança? Ou ela tem Bom, um equilíbrio? ela é a busca pelo equilíbrio, ela é o retificar, ela é o caminho do meio, Marquinhos, Bom ela dia, é o Marquinhos. correto, ela é a conduta. E aí, por esse aspecto, a gente começa a entender que a justiça, ela é uma carta virtuosa. Ela é Sim. virtuosa, né? E ela está ali alinhada com o que é virtude, com o que é o correto, o que é o bom, ou o que é o bem que vai ser bom, mas vai ser bom para quem, certo? Isso. Porque existe uma coisa, a gente conversa muito sobre, inevitavelmente, a gente tem que conversar sobre lei do retorno, tanto aqui dentro desse mundo que a gente vive no agora, quanto lei do retorno em termos kármicos, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, por que vem aquele questionamento humano, né? Poxa, mas por que que essa pessoa passou por esta tragédia? Ela era tão boa. Uhum. Ela tinha que passar por aquilo por alguma questão, por uma força do destino, um acerto de contas divino, né? Então, assim, poxa, que injustiça essa pessoa passar por isso. Uhum. E aí? É, Quem a- assistiu o filme A Cabana tem um pouco é. dessa noção, né? Porque assim, a gente perguntava muito, nossa, mas por que que a filha daquele protagonista passou por aquele assassinato e ele julgava os filhos, até que ele teve que se sentar no trono da sabedoria para avaliar e ver a vida dos filhos por outro ângulo, né? É, e aí a gente fica, por quê, por quê, o porquê? Mas também houve alguém que ela foi vítima, né? Eu vou trazer um caso. A criança que foi arrastada por um carro há um tempo atrás. Foi horrível, Uhum. foi devastador, foi assustadora a tragédia. E alguém arrastou aquele carro. Foi para nós, logicamente, para mim também, foi trágico, foi penoso ver aquela situação. Mas aquela criança teria que passar por algum motivo por isso. E depois foi constatado em cartas psicografadas. Agora, aquele homem que arrastou o carro, ele foi um instrumento de uma lei kármica, porque a justiça é uma carta kármica.
É a primeira carta kármica do tarô. Ai Sim, daquele que for o instrumento da lei. mas Porque a ele gente tem também que. fez. Agora eu vou fazer aqui a advogada, né? Vamos lá. A A gente justiça. tem, a gente tem a justiça divina, mas a gente tem a justiça dos homens e as leis, E né? as filosofia, né? A filosofia é o pensamento sobre todas essas operações, né? Então, sem dúvida, a verdade, a justiça, ela carrega a verdade na espada, né? A verdade, ela está apontada por uma moral maior. Então, esse homem que fez isso, né? Sabe-se lá o que aconteceu na vida dele, porque a justiça fala de causa e efeito. O carro saiu. Você tem que assumir a autorresponsabilidade. Então, todos nós somos inocentes e, ao mesmo tempo, somos autorresponsáveis. Isso, sem Autorresponsáveis culpado. pelas nossas escolhas. Pequenas, desde aquilo que a gente fala e tudo. Mas nós estamos conscientes. Então, aparece para a gente a figura crística, que aí você pegou a espada, e eu falei, Débora, qual é o símbolo que eu vou usar? Mas é a própria cruz, porque a cruz é uma espada. Então, cada um carrega a sua cruz, né? E Ou essa isso é um caminho de autoajuste dentro de você, né? Porque a espada, ela separa a fantasia da realidade. A realidade, ela é uma verdade irrevogável, sabe? É uma irrevogável. realidade onde mas a balança nos lembra que são as miríades da perfeição que estão dançando na nossa realidade. Então, ora, tem que acontecer algo para que essa balança se equilibre, né? Sim. E essa é a saga do herói que nós somos dentro dessa jornada, né? E por isso que nós temos tantas histórias, né? Como a do rei Salomão. O rei Salomão, quando ele está naquele impasse das mães, que é uma história muito conhecida, né? Que uma das mães perdeu o seu filho e colocou no lugar da outra e disse que aquele filho era dela. E Salomão pediu a Deus apenas a capacidade de governar, né? Para que ele pudesse compreender que o poder da justiça ele é de uma responsabilidade muito grande. Então, quanto maior o poder, maior tem que ser a sua sabedoria, E porque a justiça na sua balança ela é implacável, ela ceifa, ela aceita, né? ela Ela, ela, ajusta, ela põe no lugar. ela justa, porque por mais que a gente veja que no mundo existe muitas injustiças, muitas coisas erradas e tudo, mais uma vez, essa Via Crucis é sua, é você que vai carregar. Então a gente lembra também da deusa egípcia, Met, né? Quando o morto chega e ela coloca uma pena numa dos lados da balança e o coração. Então, um coração que é culpado, ele está culpado por quê? Vamos lá. Ele realmente ele era ignorante sobre suas ações, ele não tinha conhecimento, ele realmente ele não sabia o que estava fazendo, como Jesus fala, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Então, a espada é a consciência, é por ela que nós estamos aqui, sabe? E a espada também tem um simbolismo, como do Excalibur, né? Quando o rei Arthur puxa a espada, mesmo ele sendo uma figura assim improvável de conseguir tirar aquela espada que ninguém conseguia tirar, ele tira porque a justiça ela precisa estar humilde, ela precisa
ser humilde, porque se ela não for humilde, ela não vai conseguir servir ao seu propósito. Mas fala, amiga, vou deixar com É você a palavra. exatamente essa questão da arrogância, né? Então, a arrogância, ela não é uma coisa virtuosa, né? Então, com arrogância, a justiça pode se tornar algo muito cruel, como o próprio uso indevido da justiça, o abuso de poder, o autoritarismo, a covardia, né? Então, todos esses sentimentos inferiores, eles vêm vem aí na carona de uma justiça negativada, né? Quando negativada, a covardia, né? Eu associo muito também é, a manipulação, né? Ela tem muito a questão da manipulação, quando você é uma pessoa que pode utilizar profissionalmente as leis, ela é uma coisa muito séria no sentido de manipulação também, tanto para um lado quanto para o outro, mas é grave quando para o lado não pende para o lado bom da balança. E assim no dia a dia, trazendo para um aspecto mais aqui para a gente, eu associo muito também essa justiça, já que a gente fala de consciência, de consciência Uhum. que vem do alto, dessa espada que está aqui. Se está tudo bem, vamos com a espada em riste, rumo ao que é bom. Se está tudo mal, ou se a minha conduta não foi boa, ou se eu não estou sabendo lidar comigo mesma, com a minha autorresponsabilidade, a espada vem para o alto da cabeça. É aquela pessoa que vive com uma espada no alto da cabeça, né? Então É. tem essa associação, essa conotação indo para um aspecto mais de falta de autorresponsabilidade e de consciência. Eu digo que a justiça é o travesseiro para pessoas mais despertas, quando a gente está, né, o objetivo do Acorda com a gente é o que é o despertar, né? Então, quando você é um ser desperto, que você tem um pouco mais de discernimento das coisas, tem uma balança da justiça fantástica que é o seu travesseiro. Se ele não te deixar dormir à noite, tem coisa errada e você vai ter que corrigir. Tem coisas que você precisa corrigir. É quando você erra e, poxa, vai se arrepender na hora de dormir, aquele exame de consciência. Eu aprendi isso muito no colégio, eu estudei no colégio de freira há muitos anos, até os 14, e lá falava muito isso, faça o seu exame de consciência. Todo dia nós temos que fazer um exame de consciência, né? Então, ao deitar, antes de rezar o seu Pai Nosso, faça aquele exame de consciência de como foi seu dia. Então, eu acostumei a ter o meu juiz é o meu travesseiro, sabe? Porque se eu Amiga, errar, sem querer te cortar, assim, senão eu vou perder um pouco o meu raciocínio já te cortando, é que eu acho não, vamos lá. assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse auto-julgamento, porque às vezes nós somos juízes de nós mesmos e nós não temos Também. nem consciência total sobre por que agimos de determinadas formas. Às vezes, transgredir aquilo que nós chamamos das leis, né? Das leis morais, das leis, enfim, pode ser respeitar aquilo que se é, aquilo que se pode ser Exato. nesse momento. Então, assim, o mais importante é que a justiça ela lembra que nós estamos num processo evolutivo também. Então, a culpa, por isso que a gente tem o exame de consciência, que é o que você falou do travesseiro, que É, eu achei muito legal. Realmente, a gente fala assim, caramba, eu agi dessa forma. Quando você anda mais umas casinhas para frente, você fala assim, eu teria feito diferente, eu teria é. feito de outra forma. Mas você teria feito de outra forma porque o seu nível de consciência já é outro. Então é muito moleza você falar isso. Mas também é muito cruel você, muitas vezes, jogar a sua espada em cima da sua cabeça. E isso é improdutivo também. Então, por isso que a gente fala de uma autoexaminação, de uma autorresponsabilidade. Ok, eu fiz isso, eu consigo entender, porque, na verdade, o inconsciente ele sempre busca um equilíbrio. Então, às vezes, a gente faz coisas
que talvez a gente não fizesse, se a gente tivesse outro tipo de consciência, mas é justamente para você ter uma compensação. Você precisa dessa compensação, entendeu? Então, é assim, é uma linha muito tênue. Por isso que a Muito. justiça, ela começa dentro de cada coração. Porque essa moral, o que é o belo, o que é o bom, o ser humano conhece. Mesmo o assassino. Ele sabe que Ele ele é está fazendo instrumento uma da coisa lei às errada, mas vezes. é maior do que ele. É maior do que ele. A ganância, o poder, por exemplo, a gente tem agora esse caso do P. Diddy, né? Que é o rapper lá que tá, né, Uhum. naquela polêmica toda e um monte de gente envolvida, todos envolvidos por uma coisa chamada poder. Então, Poder. o poder, ele é muito sedutor. Por isso que de todas as virtudes, a justiça, sem ela, nada, nenhuma virtude pode ter realmente valor. Então, a justiça, ela requer muita coragem. Você fazer algo diferente do que todo mundo faria, que é o caso desse pessoal que está nessa coisa de crescer, né? Você vai sendo tomado. É um negócio que vai te tomando. Eu quero mais, eu quero mais. É quase que um ópio, Então, entendeu? Mas a justiça, ela fala assim: você pode ter coragem. Coragem é uma virtude. Você é muito corajoso. Mas o que adianta a coragem se você não for justo? Se exato. você É, prejudicar as pessoas, então quantas pessoas não foram lesadas psicologicamente, né, nesse episódio, que eu não quero entrar muito nisso, mas sim, e assim vai por várias outras camadas, quando a gente se aproveita de qualquer situação, por menor que ela seja, no nosso poder, né? sim. Então, assim, coisas que eu posso fazer que eu sei que eu tenho privilégio porque eu tenho uma relação de poder ali, que como você abriu a live, né? Falando daqueles que têm o poder. Mas fala você aí, amiga, porque tem tanta coisa, né? A Fala. gente fala na questão da espada, né? A espada sobre a cabeça, ela tem muito a ver, eu coloco aqui para acrescentar, ah, com o remorso também, a autopunição, quando você se torna algoz de si mesmo, porque às vezes você está fazendo certo, só que você vive num contexto que não vê o certo, né? Então você às vezes é culpado até por fazer o certo. E aí você também se torna o algoz das situações, porque você está vendo que está errado aquilo ali e você quer corrigir, né? Você acha justo corrigir, né? Então você se torna o algoz, ou quando muito culpabilizado e você segura essa culpa para você, você é o algoz de si mesmo, né? Existe muito isso, e existe uma coisa que aqui também, com essa espada na cabeça, chama-se remorso, e muito também, de novo, a espada na cabeça, escolhas, de novo, voltando para a dualidade, né? Então, o que é o bem, o que é o mal, o que é o bom, o que é bom e o que é mal, né? Então, ela é a primeira, ela é uma carta muito decisória, ela é muito decisória, muito kármica, porque ela vai. É igual tem um refrão de uma música, né? É o juízo final, a história do bem e do mal, né? Ela se gruda muito na carta do julgamento, né? Então, o que que eu vou fazer nesse sentido? Então, não é à toa que ela entrou como um instrumento de estudo, né? O direito, porque se não houvesse o direito, como seria? Olha que loucura que É, nós viveríamos, né? é. Mas Então, é um ela direito entra aí. é um direito corrompido, né? Na verdade. Então a gente sempre busca que, assim, por isso que os humildes, né? As pessoas, às vezes, como Jó, né? Na Bíblia, você precisa ter a fé. Você precisa ter a fé ancorada na justiça, né? Mesmo que a justiça não aconteça, porque muitas vezes ela não acontece.
né? No Não. tempo, porque ela tem um tempo também. E não é o Mas, de tempo dos algum homens, né? modo, a gente tende a acreditar que um dia a justiça se fará. Mas, enquanto isso, a gente tem que pensar na justiça também como propósito, como dom, né? Sim, Porque a gente está falando de ações. Então, assim, quando a gente está na direção dos nossos dons, dos nossos talentos, a gente tem que saber usar esses talentos, esses dons para servir, porque a justiça também fala dessa coisa do servir ao outro, né? E sim, não sim, olhar só para você. Mas o que você pode contribuir para que essas balanças equilibrem dentro da nossa humanidade, né? sim, E também fala dessa coisa assim, que você tem que aprender as leis do mundo. Então, você pode ter ali, dentro do seu sistema de crenças, muitas coisas que vieram da sua família e tudo. Por que, que essa justiça ela assume um grau de autorresponsabilidade? Porque você precisa conhecer as leis do mundo e você precisa seguir o seu destino, né? O propósito maior da vida é viver, sem dúvida. Mas usar os nossos dons com sabedoria também é uma ligação com a justiça, né? E essa espada apontando para o alto, e aqui na carta a gente tem a mão para baixo e essa coisa do terreno com o divino. com o divino, nos lembra a carta do mago também, que são os recursos. Porque a justiça, ela tem que usar de todos os recursos, porque ela é um amadurecimento da sua autoconsciência, né? Exato, Então, a exato. justiça, ela rege a nossa humanidade. Ela rege a É o nossa que a Maria, humanidade. é o que a Maria Teresa que diz, viver com sabedoria, né? Isso. Ela é a busca pela vivência com uma sabedoria, né? Ela é um instrumento para os sábios, feito para os sábios, te torna sábio quando você vivencia lados injustos, né? Quando você está na dor, a dor humaniza, né? E ela te torna sábia. Então, ela também quando você sofre uma injustiça, geralmente ou você se revolta, ou você aceita. E quando você aceita, você se torna mais sábio, né? Então, ela É, na também é um instrumento de lapidação humana muito, muito poderoso, né? Uma coisa que a justiça também ela nos faz lembrar é o que você faz com as coisas que acontecem na sua vida, né? Sim, Porque assim, tem um lugar da justiça que é o da vítima, né? Então, assim, você se vitimiza muito, por isso que a gente fala de autorresponsabilidade. Aí você fala sim, assim: eu sou assim porque os meus pais me maltrataram, eu sou assim porque aquele não sei o quê, eu sou assim, não sei o quê. Óbvio que os traumas, inegavelmente, eles são feridas que nós temos emocionais. sim. Mas quantas pessoas por isso que a justiça está ligada à fé. E aí eu lembro e agradeço por estar com você, Débora, porque eu acho que aqui a gente está tão imbuída desse sentimento que ontem a gente conversando, eu falei assim, Débora, você lembra no primeiro vídeo que a gente fez, quando você falou do seu tarô responsável, é, que eu te perguntei qual seria a carta que você acha que representaria a humanidade, e eu falei a justiça, e você falou a estrela. E eu falei, Débora, nós duas estávamos certos, porque não existe uma coisa sem a outra. Então a gente Não. não pode. É, e a estrela está muito ligada a essa guiança, né? Essa coisa. Você precisa ter uma fé, né? Para você elaborar as coisas que muitas vezes você fica numa encruzilhada e você realmente se vê vítima. Você fala Nossa. assim, por que isso está acontecendo, né? E assim, É, a minha mãe é advogada e ela vai assistir essa live depois. E assim, a minha mãe, e eu conheço outras pessoas, como o nosso amigo Henrique e tudo, são pessoas que com essa formação, quem tem a formação da justiça e realmente respeita essa verdade, essa espada,
sofre muito, Muito? sofre muito, muito, porque infelizmente o sistema ele, ele é todo corrompido. É uma parte que eu tenho que fazer essa. E aí você faz o quê? Você luta até morrer. Então, por isso que a justiça é a carta do herói, tanto na nossa vida, para a gente se autorrealizar, como a gente fazer justiça com as coisas terrenas mesmo, né? Sim. Mas eu fico, né, sempre, assim, todas as vezes, e eu acho que isso me conforta muito, é acreditar assim, eu acredito que Deus, uma força maior, está regendo a minha vida. Então, isso muitas vezes me faz ficar em paz, sabe? Então, assim, mas eu nunca vivi nada muito forte que eu pudesse, por exemplo, uma mãe que tem um filho assassinado, né? Então, Deus me livre. Mas, assim, tem gente que consegue perdoar. Tem gente que consegue perdoar. Você está entendendo? Tem gente que consegue abrir mão de alguma coisa que lhe foi roubada. Tem gente que Sim. consegue. E aí a gente fala, a gente luta pela justiça, então a gente tem as leis para que exista um equilíbrio Para aqui. E realizarem, né? aí, e aí eu pego a carta do louco do tarô, que é o grande observador. Ele olha e pensa assim: a justiça não existe. Não do jeito que vocês pensam, Não. sabe? Não do jeito que vocês pensam. Ela é algo maior. Então, é, você vai ter uma coisa que você falou que é muito bonita. Você vai ser instrumento da lei muitas vezes na sua vida. Eu adorei quando você falou essa palavra. Eu falei assim, nossa, que coisa Olha, perfeita, instrumento da lei. Você vai ser instrumento da lei quando você curar alguém, quando você ouvir alguém, né? Então, muitas vezes eu escuto as reclamações daqueles que se sentem injustiçados e penso assim: eu só tenho que ouvir, porque essa é a verdade dessa pessoa. É assim que ela se sente, sabe? Então, respeitar também o que move cada pessoa é uma coisa assim que eu acho de extrema importância. E quando a pessoa estiver pronta, ela vai ver o que ela precisa ver. Mas é, a gente não deve interferir nesse destino. Por isso que essa carta ela é contemplativa, né? Por isso que no tarô egípcio, né, você tem essa deusa que bota a pena e o coração do outro lado, né? exato. Então, mas quando você, por que é o duplo 4? Porque você precisa ter uma racionalidade, porque se você for só pela emoção, é quando você desequilibra a balança. Então, por exemplo, uma pessoa pode cometer um ato de por paixão, por estar cego de paixão, matar uma pessoa. Sim. Matar uma pessoa, entendeu? Por Emocional, né? paixão. É, tanto que nos tribunais, agora eu vou entrar aqui uma parte, o que acontece com a mulher quando ela está menstruada? Ela fica desequilibrada emocionalmente. Então, muitas pessoas foram absolvidas de determinados atos insanos por causa desse desequilíbrio. Então, por isso que ele é um duplo 4, porque é uma razão apoiada em cima de uma consciência, né? E ao Sim. mesmo tempo é uma escolha que precisa ter uma sabedoria, que é a sacerdotisa, que recolhe o conhecimento, e esse conhecimento, ele não é de quantidade. Lógico que o conhecimento, quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você tem. Sim. Mas o conhecimento, ele é uma sabedoria, ele é simples. Ele é simples. Ele é uma beleza, é uma verdade. Henrique entrou aí, a gente acabou de falar aqui, eu falei de você. Citei você, Ele é é minha mãe. simples. Ele é simples. A justiça.
Não sei, tô cortando tua fala, se ainda ia falar mais alguma Não, coisa. não, já falei muito. O que que Ah, acontece? Alf, Ele te deixa, ele te deixa preso, né, com aquela faca na barriga, assim, principalmente quem lida com a lei, né, com dilemas. Ele te traz dilemas. Ela é uma caixa de Pandora de dilemas morais, dilemas éticos, né, para quem tem que aplicar, ou para os cidadãos comuns, né, porque vamos lá, vou trazer uma outra situação, longe de julgamento. Uma pessoa estava com fome e roubou um pacote de carne no açougue, que estava morrendo de fome. Maltrapilho entrou lá para comer alguma coisa. sim, E aí, né? Então, assim, a lei vai entrar aí, de alguma forma, né? Então, são dilemas morais, dilemas éticos. E aí você vai aplicar a lei, né? Você aplica. Você é o instrumento da lei. Ah, uma pessoa era ótimo trabalhador, dava tudo certo na vida dele, fazia tudo direitinho, mas por algum motivo não palpável, não tangível, por uma vontade de um tribunal gestor, essa pessoa precisou ser mandada embora. Alguém mandou ele embora. sim. Alguém foi instrumento de uma lei maior. Não se sabe por quê. De repente, aquela pessoa tinha que passar por aquilo. E Uhum, alguém foi lá e aplicou a lei. A lei que não foi, ela foi, entre aspas, dos homens, mas também foi divina. Então, é, ela emaranha entre, as linhas são tênues entre o que é o direito, o que é a lei do homem e o que é a lei de Deus. sim, São linhas tênues, muito tênues. é. Então, Exatamente, é por isso que precisa ter uma rédea entre essa né, sabedoria, é que maior que nós. seria esse olhar até de compaixão, mas ao mesmo tempo um olhar justo, né? Que é o ajustamento mesmo, né? Sim. Mas você quer falar mais alguma coisa, amiga? Acho que é isso, né? A gente tentar transitar por dentro e por fora nessa dualidade aí que o arcano traz, já que ele é muito tênue entre a linha, ele é a linha, né, entre o bem e o mal, porque o que Uhum. pode ser o meu bem pode ser o mal de outro, né? Então, é o Lembrei de quebra-cabeça uma da coisa. vida, Eu né? O lembrei de meu bem. uma coisa que é muito engraçada, né? E eu queria terminar essa live falando uma história, né? Que é a história da versão dos Três Porquinhos, certo? Eu comprei um livro para os meus filhos as fábulas, elas falam muito dessa sabedoria, né? Só que a história dos Três Porquinhos, todo mundo sabe que o lobo mau é sempre muito mau. Por isso que ele é chamado de lobo mau. Mal. Mas na versão de uma consciência mais ampliada, vamos equilibrar. Justifica o lobo querer matar os três porquinhos porque ele estava com fome? Claro que justifica. Se você for Cadeia olhar por alimentar. esse lado, ele estava só querendo comer. Então Cadeia a alimentar. narrativa da história muda completamente. Então as narrativas nessa questão da, da pessoa do juiz, aquele que julga, é uma coisa assim, não do que julga, daquele que fala, né, do advogado, daquele que Do defende a promotor. ideia, né? Exatamente. E aí você tem três possibilidades de olhar tudo isso. Mas uma possibilidade é esse ajustamento. Então, você tem também a verdade que se estabelece por uma questão de, de verdade absoluta, né? Então, tem uma outra história que eu contei para os meus filhos, que é das sementes do rei, que o rei, para escolher o, o, o próximo rei, ele reuniu todas as crianças do reino
deu sementes para elas e falou para elas: a flor que ficar mais bonita, ou a planta que ficar mais bonita, vai ser o rei, né? Vai assumir esse poder. E aí todas as crianças levaram suas sementes. Só que quando chegou na hora, uma das crianças, todos os vasos estavam lindos, as flores estavam lindas, mas uma das crianças, a semente estava podre, Você não brotou. não brotou. E aí o rei, para grande surpresa, escolhe essa criança. Mas como? Porque essa foi a única criança que não trocou a semente, que continuou com a semente, porque o rei deu sementes podres para todas as crianças. Mas para você ser verdadeiro, você precisa ter muita coragem. E aí você Foi tem que ser justo, né? justo. E você tem que ser justo. Então, assim, num mundo onde a gente é seduzido por tantas narrativas, né, por tantos julgamentos, por tantas acusações, a verdade, ela é algo que é claro, é belo, é assim, é incontestável, sabe? Agora, existe sim esse ajustamento, por isso que essa balança, ela fica nesse movimento. E é isso que a humanidade tem que compreender, porque no momento que a gente compreende isso, a gente consegue conviver melhor nesse Em mundo e sociedade. não e se autorresponsabilizar. Volto de novo. Faça você, não queira mudar o mundo. Seja você. Você sendo você, você já está contribuindo. Agora, as causas movem a humanidade, mas tem gente que tem causas erradas, entende? Muitas. E tem gente que tem causas nobres, e as causas têm que ser nobres, porque a justiça fala, a justiça está para servir as pessoas, não é para você, é Para para mim. servir, É. é para os outros. Então é isso, amiga. Se tiver mais alguma coisa aí que você queira falar, manda Não, ver. eu acho que Já está quase no final. eu vou dar uma sugestão mesmo. Reflitam sobre esse arcano, procurem ler, tem muitos conteúdos, assistam a live de novo, né? Uhum. Dei uma repassada nos outros arcanos que falamos, que estão lá no YouTube, porque Sim, isso agrega é, sim para a vida da pessoa, né? E eu acho que com um arcano desse, então, que estamos no ano da justiça, né? Do arcano que está regendo esse ano é a justiça, né? Dentro dos baralhos de Marcelle, egípcio, na numerologia 1/8, então é a sabedoria, o 8 deitado também. Então, por isso que também a gente vê muita desordem, mas essa desordem a gente olha para as estrelas e acredita com esperança que é para a organização do caos. é. Eu vou falar uma coisa, me veio aqui à cabeça. Esse duplo 4, ele é muito forte. Assim, Sim. a gente que está estudando o tarô, eu, né? Que na verdade a Débora já está nesse caminho, embora Eu eu sou uma conheça muito da eterna estudante. Eu sou uma eterna estudante. exatamente, tem que ser uma eterna É. estudante, porque é muito material. E assim, tem muita coisa que não é dita nos livros. São Não, insights que você tem. Você vivência. começa a fazer as correlações e você fala, nossa, é muito poderoso isso aqui. É. Então, eu acho que realmente eu não estaria fazendo esse movimento junto com a Débora se eu achasse que realmente não fosse uma contribuição. Mas eu digo que é uma contribuição muito para mim também, sabe? Porque me faz refletir sobre várias coisas e eu fico muito impressionada como esses conteúdos inconscientes, né, que estão nesses símbolos, assim como os nossos sonhos, contribuem para você enxergar um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Agradecer a todos vocês que Muito estão aqui. obrigada, Ah, gente. puxa, pela. E assim, Beca. aproveitem, aproveitem essa disponibilidade. Agora, amiga, você quer manter, você quer tirar uma carta? Sem Ou ser da você não está? justiça. Vamos ver uma carta que possa casar com a justiça hoje? Estou Vamos, embaralhando aqui. vamos ver, assim, uma carta.
que possa hoje estar contribuindo, né, com esse tema. Já vou puxar a minha aqui. Já puxei a minha aqui. O carro, Alimentos, tá de brincadeira. para que Tô chocada. caminho? Tô Olha a escolha. chocada. Não, mas bota o seu carro para complementar com a minha aqui. A minha se chama Alimento Sagrado. Essa carta, ela fala de tudo aquilo que você escolhe. Quando você se alimenta de alguma coisa sagrada, é tudo que você coloca para dentro de você. Sim, Desde o que você come, o que você fala. Então, isso vai dar direção no seu carro. Isso vai dar direção para você. O que você está deixando entrar dentro de você? Então, o alimento sagrado fala: alimente-se de coisas realmente boas para você, que não vão te envenenar, que não vão te fazer mal, sabe? Porque aí sim você vai ser aquele que conduz o seu carro. Muito bonito, né? E assim você vai fazer a justiça que você merece nessa vida. Que é você ser justo exato, com você, principalmente, né, Débora? Que a gente tem que buscar esse exato. ajustamento dentro da gente. Porque tudo é É, karma, ação e reação. e aí eu digo como a minha palavra final, assim, aproveitem o arcano da justiça como um instrumento de lapidação pessoal. Encerro por aí. Tá bom. Obrigada, Marcos. Obrigada, Obrigada a todos Marquinhos. vocês que Todos, estiveram aí. todos, E não todos, sem esquece, exceção. dá um like na nossa live, dá um compartilhamento, faz essa mensagem chegar. Essa mensagem eu tenho certeza no meu coração que ela é muito boa, né, Débora? Isso aí. E Estamos acorda lá no YouTube, com a no gente. Acorda com a Gente Tarô. Tá Um bom. grande beijo. Beijo, minha amiga. Tchau, gente. Tchau, gente. Um bom dia para vocês.